É, vamos lá, gente. Primeiro, antes que a gente comece a aula, tá? Eu ainda estou aprendendo a fazer esse tipo de coisa. Então, peço a compreensão de vocês com algumas coisas que podem vir a ficar meio estranho, tá? E caso vocês tenham alguma sugestão, alguma coisa, deixem aqui embaixo o comentário que eu posso tentar ajustar para as próximas oportunidades. Da mesma forma, as dúvidas, tá? As dúvidas que vocês vierem a ter, deixem aqui embaixo nos comentários, que o mais rápido que eu puder, eu venho e respondo as dúvidas de vocês. Se vocês não quiserem deixar as dúvidas aqui salvas, tá? Eu acho melhor porque a sua dúvida pode ser uma dúvida de outro colega, mas se você não quiser deixar, a turma de Neurofisiologia amanhã pode encaminhar a sua dúvida para Paula e Paula encaminha para mim e eu respondo. Ou a turma de Neurofisiologia da noite entra em contato com o Eduardo e Eduardo encaminha a dúvida para mim, tá bom? Bem, nossa aula é sobre os plexos coroídeos, neurópilo e barreiras que nós encontramos no sistema nervoso. Os plexos, meio que a gente já viu o funcionamento, né? O neurópilo, a gente tinha uma questão sobre isso no estudo dirigido, que eu mandei para vocês. E as barreiras encefálicas é algo que a gente meio que subentende como funciona, como uma barreira, obviamente, como o próprio nome diz sugere, mas que a gente vai dar uma aprofundada hoje. Além disso, eu vou dar uma revisada nos receptores sensoriais, que meio que vocês também já viram quando vocês pagaram fisiologia geral. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Nesta primeira parte, a gente vai ver plexos coroídeos, neurópilo e barreiras. Na segunda parte, nós vamos ver os receptores sensoriais, tá bem? Então, começando sobre os plexos corióideos ou coroídeos, depende de onde vocês forem estudar, o neurópilo e as barreiras que nós encontramos no sistema nervoso, tá bem? Os objetivos dessa aula são: primeiro, eu espero que vocês sejam capazes de entender a morfologia dos plexos corióideos, como eles funcionam, como eles estão estruturados, entender o conceito de neurópilo, o que é o neurópilo, como ele usualmente funciona. Eu espero que vocês consigam entender o conceito e a importância das barreiras que nós encontramos no sistema nervoso. É esperado que vocês possam caracterizar a barreira hematoencefálica e que vocês possam caracterizar a barreira hematolicórica, tá bem? Bem, começando, né, pelos plexos coroídeos ou corióideos, de um modo geral, a gente pode classificar esses plexos como dobras vasculares que nós encontramos na pia mater. Então, eu quero chamar a atenção para vocês que, num primeiro momento, quando a gente estuda sobre a pia mater, a gente pensa que a pia mater é uma membrana de revestimento externo, só por fora do sistema nervoso central. Mas, assim como nós vimos na aula anterior, né, a pia mater ela vai muito além de um simples revestimento. A gente aprofunda isso mais para a estrutura do sistema nervoso. Né? E esses plexos coroídeos, eles são dobras na pia mater e eles vão se projetar para a luz dos ventrículos, para a luz ventricular, que também foi algo que a gente conseguiu, né, já dar uma estudada aqui ao longo da nossa disciplina. De um modo geral, eles são recobertos por um epitélio derivado de revestimento epidimário dos ventrículos cerebrais. Então, com essa informação aqui, já dá para a gente saber uma coisa importante, que esses plexos eles são essencialmente constituídos por células epidimárias, que foi algo que também nós já estudamos, né?
Desculpa a caligrafia, eu não sei fazer isso direito, tá? Vocês sabem que eu gosto muito de riscar, então eu meio que estou tentando riscar aqui, mas não fica, né, tão bom. Enfim. E esqueci até o que eu estava explicando olhando para a minha letra. A gente tem as células epidimárias se constituindo principalmente como epitélio, né, de revestimento que nós encontramos nesses plexos corióideos, tá ok? Então, algo que nós já vimos é que nós temos, né, esses plexos coroídeos localizado, né, anatomicamente em algumas partes do sistema nervoso central, notadamente no quarto ventrículo, no terceiro ventrículo e no ventrículo lateral, perdão, no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo. Essa é a principal localização anatômica destes plexos. E, como vocês sabem, é a partir dos plexos coroídeos que a gente tem o líquido cérebro espinal. A constituição desse líquido cérebro espinal ele é essencialmente condicionado pelo que nós encontramos na corrente sanguínea. Então, de modo associado a esses plexos corióides, nós temos um tecido conjuntivo que ele é ricamente vascularizado, ou seja, associado a esses plexos e a essas invaginações que a gente tem na pia mater, a gente tem um tecido conjuntivo que é muito vascularizado, ou seja, passa, né, muito sangue por essas estruturas. E, de um modo geral, é a partir desse sangue que ele está passando por esses capilares que nós temos a constituição principal do líquido cerebroespinal. Então, no geral, o que é que acontece? A gente tem sangue passando por aqui. Estou colocando em amarelo porque o vaso já é vermelho, aí talvez vocês não conseguiriam visualizar também, né? Então, a gente tem sangue passando o tempo todo, né? E a partir desse sangue que está passando o tempo todo pelo plexo, a gente vai retirar da circulação os nutrientes necessários para fazer a constituição do líquido cerebroespinal. No geral, nós encontramos nos plexos corióides capilares que nós chamamos de capilares fenestrados. Epa, assim não dá certo não. Minha gente, como é que apaga? Aqui, apaga. Estou aprendendo, como eu disse a vocês. Nós encontramos associado a esse tecido conjuntivo vascularizado, capilares que são do tipo capilares fenestrados. Professor, qual é a característica desses capilares fenestrados? No geral, nós temos 3 tipos de capilares no corpo humano, que são os capilares do tipo contínuo, os capilares do tipo fenestrado e os capilares do tipo sinusoide. Nos plexos coroídeos, nós encontramos os capilares do tipo fenestrado. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as células endoteliais que formam estes capilares, elas são dotadas de inúmeros poros. Vocês estão conseguindo ver que existem inúmeros pontinhos aqui? Esses poros, eles têm a função de facilitar o transporte de substâncias que estejam na corrente sanguínea, passando aqui, né, pelo capilar, para fora dessa estrutura, para fora do sistema cardiovascular. Então, como nós temos esses capilares fenestrados nesses plexos coroídeos, torna um pouquinho mais fácil a saída de constituintes sanguíneos para esse tecido conjuntivo aqui, que é ricamente vascularizado, tá bem? Então, na prática, como é que isso funciona? A gente tem aqui a circulação, né, passando, a circulação sistêmica, esqueci de trocar, circulação sistêmica passando por aqui o tempo todo, passando por esses plexos coroídeos, né, e graças a essas fenestrações, graças a esses pequenos poros,
muitos nutrientes conseguem sair, né, dos capilares e vir para o líquido cerebroespinal, que é isso que a gente tem aqui. Quais são os principais constituintes que estão aqui na circulação e que passam? Principalmente água, né? Afinal de contas, a gente está falando de um líquido, né? O líquido cerebroespinal. Então, muita água sai dos capilares e vem para o líquido cerebroespinal. Íons, vitaminas e nutrientes, no geral, também conseguem sair da circulação e vir para a constituição do líquido cerebroespinal. E isso está acontecendo o tempo todo. Essas substâncias, elas são seletivamente, né? Elas passam de uma maneira seletiva, isso não acontece de modo desordenado. A gente tem justamente as células epidimárias aqui organizando isso, definindo o que passa e o que não passa para chegar na constituição do líquido cerebroespinal, tá? Em condições normais, em pacientes saudáveis, em vocês, espero que comigo também, né? No geral, só passa por essas estruturas aqui água, íons, vitaminas e os nutrientes que a gente precisa encontrar no líquido cerebroespinal. Lembrando mais ou menos o que a gente viu naquela correlação clínica da punção lombar. Lembra que um dos objetivos da punção lombar tem relação com o diagnóstico? Então, a gente faz alguns diagnósticos a partir da análise do líquido cerebroespinal. A gente faz algum tipo de análise nisso, né? É esperado, por exemplo, que nesse líquido a gente não encontre células sanguíneas. E a gente não encontra células sanguíneas por quê? Porque mesmo essas fenestrações existindo nos capilares, né, elas não são grandes o suficiente para permitir a passagem de células sanguíneas, de proteínas maiores, como globulinas. Então, no geral, elas não passam por essa estrutura aqui. Elas não passam pelo plexo coroídeo, tá? A gente só passa, num indivíduo saudável, água, íons, quíons, cálcio, sódio, potássio, magnésio, que a gente precisa ter no líquido cerebroespinal, alguns nutrientes, como glicose, pode passar, vitaminas, mas coisas maiores não passam por essas fenestrações que a gente tem nos capilares e tampouco passa por essa camada aqui de células ependimárias, por essa camada de células da glia que a gente tem constituído. Se passar, por exemplo, proteínas sanguíneas, é um indicativo de que existe algum processo inflamatório. É um indicativo de que tem alguma coisa errada, algo está inflamado, algo está desregulado nos plexos coroídeos, permitindo, né, então, a passagem de constituintes maiores do sangue para o líquido cerebroespinal. Quando vocês estudam, por exemplo, quando a gente começa a estudar as meninges de revestimento, o exemplo clássico que todo mundo fala é a meningite, né? A meningite pode ser diagnosticada, por exemplo, com uma punção lombar, onde a gente começa a alterar os principais constituintes que a gente encontra no líquido cerebroespinal. Então, esses plexos coroídeos são muito importantes, não só para constituir o líquido cerebroespinal, mas também para evitar que muita coisa que está no sangue venha a chegar aqui, tá? Essa imagem eu trouxe mais para ilustrar mais ou menos a morfologia, né, a estrutura desses plexos coroídeos, onde a gente pode observar o quê? Que todo o revestimento dessa cavidade, né, dos ventrículos é acompanhado por células epidimárias. Estão vendo essas células que são meio que cuboides, né? Elas têm um aspecto meio que de cubinho. Elas revestem toda a estrutura dos plexos coroídeos. E que nós temos um contínuo acompanhamento da pia mater nesses plexos coroídeos. Toda essa estrutura aqui mais mediana, né, são invaginações da pia mater que acompanham os plexos coroídeos.
E nesse espaço todo que está aqui em branco, esse espaço todo é o líquido cérebro espinal. Líquido cérebro espinal que está o tempo todo, né, sendo produzido a partir da circulação, filtrado aqui pelas células epidimárias. Elas têm um papel importante para definir o que é que chega, e a gente tem o tempo todo no nosso corpo a produção do líquido cérebro espinal por essas estruturas. Tá ok? No geral, como já deu mais ou menos para perceber, né, o epitélio coroidal, o epitélio dos plexos coroídeos, né, esse epitélio que nós estamos estudando nesse momento, ele é formado por células epidimárias, como a gente estava falando. Essas células epidimárias, elas são essencialmente cuboides. Estão vendo essa estrutura aqui delas? Que elas são meio que em cubinhos, né? Nessa história de que essas células são meio em cubos, né? Elas têm essa característica. Isso é importante para meio que filtrar o que vai estar na corrente sanguínea e o que vai estar no líquido cerebroespinal. Então, o que é que a gente também está vendo aqui nessa imagem? Mesma coisa que a gente estava vendo ontem. Ontem não. Que a gente estava vendo na imagem anterior. Aqui a gente vê as junções oclusivas das células dos capilares, que a gente tem espaços, né? Esses espaços são importantes para auxiliar, né, a saída de componentes do sangue para o tecido conjuntivo, que é vascularizado. E mais que isso, a gente tem aquelas fenestrações que a gente estava vendo também na imagem anterior. A gente tem vários poros, né, nessas células endoteliais dos vasos sanguíneos que auxiliam, né, nessa história de permitir a passagem de nutrientes, vitaminas, íons para esse espaço aqui, e desse espaço aqui ele passa para o líquido cerebroespinal. Essas células, elas têm uma disposição diferente. Estão vendo que a gente tem um tipo de característica de celular aqui e a gente tem um outro tipo de característica celular aqui. No geral, funciona, a gente pode afirmar que essas células epidimárias, elas são mais ou menos assim. Vou tentar desenhar mais ou menos para vocês. Meu Deus. Meio que é essa estrutura, né, que a gente encontra nessas células epidimárias, revestindo, né, o epitélio corióide ou coroidal. O núcleo dessas células é bem equatorial. O que é equatorial, professor? Ele é bem no meio, né, da célula. Lembrem da linha do Equador, né? É bem equatorial com relação à célula. E essas células elas possuem diferentes superfícies, como vocês podem observar aqui. A gente tem essa superfície aqui, essa superfície a gente chama ela de luminal. Luminal, meu Deus, luminal ou apical, tá? Vocês podem encontrar isso sobre esses dois nomes. Apical, nossa senhora. Então, né? Essa superfície aqui, vocês podem encontrar ela sob a nomenclatura como luminal ou apical. Pelo lado dessas células, a gente chama essas superfícies de superfícies azulateral. Meu Deus do céu, minha gente. Basolateral. Não está muito bom, mas vocês estão ouvindo o áudio, eu acho que vai dar para vocês entenderem o que eu estou tentando escrever aqui. Basolateral. Então a gente tem já duas superfícies identificadas, a luminal ou apical e a basolateral. E a gente tem a membrana, né, a última parte da célula, que é chamada de basal. Meu Deus. Essa superfície basal é a superfície que
está em contato com o tecido conjuntivo que é vascularizado, onde a gente encontra sangue. A partir disso, essa polaridade dessa célula, né, que a gente chama que é uma célula polarizada, ela tem uma superfície diferente da outra, ela tem uma polaridade. As células ependimárias funcionam de modo a meio que filtrar já o que vai sair da corrente sanguínea e o que vai chegar na célula e o que vai passar, né, pela célula. Primeira coisa sobre essas células é que elas são bem juntinhas umas das outras. Estão vendo aqui nessa imagem que elas são bem próximas, né? No geral, essas células são bem juntas. Elas formam junções oclusivas que funcionam mais ou menos assim. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. É como se elas fossem próximas a um ponto, principalmente mais próximo da superfície apical, né? Elas são mais próximas da superfície apical, a junção oclusiva delas. E aí, algumas substâncias conseguem chegar aqui, por vendo, nos espaços entre essas células, mas elas não conseguem atravessar isso aqui por causa das junções oclusivas que essas células têm, que essas células ependimárias têm, impedem, né, que as coisas passem aleatoriamente. Tudo o que vir a passar por uma dessas células ependimárias vai ter que ser englobado, né? Lembrem daqueles processos que vocês já estudaram, né? Que é de fagocitose e pinocitose. Então, no geral, o que é que acontece? As células ependimárias formam vesículas e essas vesículas vão ser transportadas da superfície basal para a superfície apical. E aí isso passa a ser liberado aqui para constituir o líquido cerebroespinal, tá? Então, ativamente, a gente tem esses processos de transporte de vesículas que meio que colocam ordem no que vai vir a passar. Essa estrutura aqui, esse mecanismo aqui entre essas células, regula muito, né, o que vai sair da corrente sanguínea e vai chegar, de modo geral, no líquido cerebroespinal e ajuda muito a gente ter aquela constituição boa, né, do líquido cerebroespinal, que é água, vitamina, íons, que a gente já meio que estava falando anteriormente, né? Isso é muito organizado, funciona muito bem. Só para de funcionar bem se tiver algum problema, né? Se a gente tiver algum processo infeccioso ou etc. Isso funciona muito bem, né? Mas caso a gente venha a ter algum problema nessa história, nessa estrutura que funciona tão bem, a gente ainda encontra algumas células que nos auxiliam a manter um bom funcionamento disso tudo, que são essas células aqui, ó. Essas células vocês podem encontrar elas nomeadas como células de Kolmer ou células epiplexos. Ou, ainda, elas podem ser nomeadas como macrófagos. Foi um pouquinho melhor, né, minha gente, minha letra agora. Isso ainda pode ser um macrófago. O que é que um macrófago faz? É uma célula essencialmente de fagocitose. Então, caso alguma coisa passe por tudo isso aqui, por toda essa estrutura, né, que a morfologia dela funciona dessa maneira para impedir a passagem, né, de qualquer forma, de muita coisa, a gente ainda vai ter a ação de macrófagos, que são células essencialmente fagocíticas, que têm a capacidade de englobar partículas, né? Então, se passou alguma coisa que por acaso não deveria ter passado, a gente ainda vai ter a ação dos macrófagos englobando essas partículas que passaram, que não deveriam ter passado. Isso funciona tão bem que, se por acaso, né, alguns pesquisadores já fizeram esse tipo de teste, se por acaso a gente injetar pigmentos aqui, vamos considerar um pigmento assim, ó, mais azulado, né? A presença desses pigmentos mais azulados, que não deveriam estar no líquido cerebroespinal, é rapidamente detectada pelos macrófagos. E como essas células elas são
especializadas em fazer fagocitose, né? É um dos papéis, né, dessas células. Elas passam a englobar todas as partículas de tinta que seja colocado no líquido cerebroespinal. E isso é feito muito rapidamente. Os macrófagos eles trabalham muito rápido para remover tudo isso aqui que por acaso vem a estar. Esse sequestro é muito rápido, justamente seguindo aquele princípio de garantir que o líquido cerebroespinal, que é oriundo a partir desses plexos, né? A gente está vendo os plexos corióideos. Isso aqui é sequestrado bem rápido, como uma forma de como é que se diz? Manter, né, a boa constituição desse líquido cerebroespinal, tá? Esse é o básico dos plexos coroídeos, né? A sua estrutura, como ele meio que está disposto, né? Como ele meio que está organizado e como ele seleciona os constituintes do líquido cerebroespinal, que é algo que a gente falava, né? Durante a disciplina, o líquido cerebroespinal tem que estar assim, o líquido cerebroespinal tem que estar assado, se não tiver um indicativo de infecção, de algum problema. E agora a gente conseguiu ver mais ou menos como é que isso funciona, né? Na prática, como esse plexo coroídeo ele consegue, né, organizar tudo isso. Saindo dos plexos coroídeos, nós chegamos no neurópilo, que é o segundo tópico da nossa aula de hoje. O que é esse neurópilo? De um modo geral, a gente pode definir o neurópilo como o tecido, né? Ele tem uma constituição que é bem tecidual mesmo, entre os corpos celulares de neurônios, e ele pode parecer meio que granuloso ou espumoso, mas isso aqui é bem delicado, né? Não é essencialmente fácil de identificar essa característica do neurópilo. A constituição do neurópilo ela é bem variada, né? Ela é bem mista. Acho que um meio paralelo que a gente pode fazer com o neurópilo, meio que por analogia, deixa eu pensar. Quando a gente compra algum móvel, né, que ele é de MDF, que é meio que um compensado de madeira, né? Se a gente observar esse compensado fora do revestimento, o revestimento cobre tudo isso, mas se a gente vê a parte por trás, por exemplo, do móvel, a gente vê que meio que existe um compensado de diferentes constituintes formando a madeira, né? A gente tem um aglomerado de várias coisas juntas ali formando essa madeira. O neurópilo é meio que isso, sabe? É meio que um aglomerado de várias coisas diferentes que se formam que se organizam para constituir meio que um compensado, né? O que é que a gente encontra nesse compensado que nós temos no sistema nervoso? Nós encontramos dendritos, nós encontramos axônios mielínicos, ou seja, aqueles axônios que nós vimos que tem a bainha de mielina. Nós encontramos axônios amielínicos, ou seja, axônios que não têm, né, a bainha de mielina. Acontecem, né, sinapses. Nessas regiões a gente tem uma boa densidade sináptica. Nós encontramos diversos prolongamentos de astrócitos. Lembra que quando a gente estudou esse tipo de célula da glia, a gente viu que eles têm a capacidade de formar longos prolongamentos. Um dos prolongamentos que eles formam vem parar no neurópilo. Nós temos os oligodendrócitos, tá? Se a gente tem oligodendrócito, a gente está falando de sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. Não vou dar a resposta, porque eu acho que vocês sabem, né? E a gente tem a ação de a gente encontra várias micróglias também nesse neurópilo, de um modo geral. Então, o neurópilo ele é um aglomerado de vários tipos celulares diferentes, como vocês podem ver.
Por isso que nós estudamos todos esses tipos celulares antes de chegar nessa aula, para entender a constituição desse neurófilo, tá? Uma coisa que é bem característico do neurófilo, que uma das suas características mais importantes, é que... Opa, deixa eu apagar aqui o que eu fiz errado. É que esse neurófilo, ele a gente encontra pouco espaço extracelular nesse neurófilo. Não tem muito espaço extracelular. Logo, isso fica bem compensado mesmo. Não tem como ter muita passagem de muita coisa. Minha gente, desculpa, a cachorra latindo, né? Ela quer participar da aula. A gente tem a ausência virtual, né? Do espaço extracelular. E isso impede, por exemplo, a passagem de coisas desordenadas. Alguns autores consideram o neurófilo, por causa disso, porque a gente não tem tanto espaço extracelular, como uma barreira. Então, alguns neurofisiologistas, dependendo, né, dos livros que vocês forem pegar para estudar, já consideram o neurófilo como uma das barreiras, né, que a gente encontra no sistema nervoso por causa da ausência, né, de espaço extracelular. Esse neurófilo funciona bem como um compensado mesmo, que não passa tanta coisa, né? Só passa o que realmente vem a ser mediado por todas essas células, tá? Existe uma correlação clínica que a gente tem que fazer, que a gente tem que fazer não, né? Que a gente pode fazer para relacionado ao neurófilo, que é a encefalopatia espongiforme. Essa encefalopatia espongiforme é uma doença que atinge essencialmente, né, que atinge essencialmente os demais vertebrados, além da gente, né? E ela se manifesta principalmente em outros vertebrados. Mas a encefalopatia espongiforme também pode atingir o homem, né? Se ela vir a atingir o homem, a gente chama essa encefalopatia espongiforme de curu humano, ou, dependendo também dos livros que vocês vierem a pegar para dar uma estudada sobre isso, a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a mesma doença, que está relacionada essencialmente ao funcionamento do neurófilo, tá? E que causa essa patologia. No geral, essa encefalopatia espongiforme é considerada uma doença rara, ou seja, logo ela não acomete, né, tanta gente assim. E a estimativa, mais ou menos, é que 1.000 pessoas por ano venham a desenvolver essa encefalopatia espongiforme, que está relacionada essencialmente ao neurófilo. Eu só não sei dizer a vocês agora se é 1.000 pessoas por ano no Brasil ou se é 1.000 pessoas por ano no mundo. Mas como a gente tem um controle tão bom, eu acho que é 1.000 pessoas no mundo, tá? Não tenho tanta certeza. Acho que vocês podem dar uma pesquisada, mas no geral ela é considerada uma patologia rara. O que é que acontece na encefalopatia espongiforme? Ela é causada essencialmente por um prion. Ficou um pouquinho melhor. O que é o prion? O prion é um fragmento de proteína, só que esse fragmento de proteína ele é infeccioso. Quando ele chega, né, num local como, por exemplo, o neurófilo, ele começa a alterar a conformação das proteínas desse local. E aí elas começam a mudar de forma, né? No geral, esse prion é bastante infeccioso, é contagioso, né? Se a gente, como humanos, nós podemos nos contagiar com esse prion.
e ele vai acabar comprometendo o funcionamento de várias outras proteínas do nosso corpo, porque ele muda a conformação, a sequência de aminoácidos dessa proteína. Como é que isso se manifesta no neurópilo? No geral, a gente tem a constituição do neurópilo assim, ó, como um compensado que aparece ligeiramente espongiforme, mas não aparece tão espongiforme. Quando esse príon ele chega, né, no neurópilo, ele altera a conformação de proteínas e a gente começa a encontrar isso aqui, que é a presença dessas vesículas, né? Essas várias vesículas transformam o neurópilo, que é meio que um compensado, mas em uma estrutura que é mais esponjosa do que o usual. Ela é basicamente como uma esponja dessas que a gente tem em casa. Essas vesículas elas transformam a estrutura básica do neurópilo, que tem como principal constituinte impedir a passagem, né? Alguns autores consideram o neurópilo como uma das barreiras encefálicas, e muda a conformação disso, e a presença dessas vesículas atrapalha, né, o funcionamento do neurópilo, e as manifestações clínicas são as mais variadas, né, porque depende de onde o príon chegou, em que parte, né, do neurópilo ele chegou. Aqui a gente tem um exemplo dele no núcleo caudado, né, e ele chega e constitui isso aqui. Essa característica meio que esponjosa, cheia de vesículas. Não, não tem cura, tá? Não existe cura para encefalopatia espongiforme. Infelizmente, né, a intervenção terapêutica é essencialmente para diminuir a dor que esses pacientes vêm a sentir, no geral. E, infelizmente, a gente não consegue curar isso, né? A gente pode, como ser humano, se infectar, mas é mais comum encontrar isso, né, nos demais vertebrados. Vocês já conhecem essa doença, né? Ela é conhecida principalmente como a doença da vaca louca, que já é documentada tem um tempo, né, na história da humanidade. E, no geral, a gente cria barreiras muito boas, né, para tentar parar a proliferação do prion, né? Então, as barreiras sanitárias que normalmente a gente cria para barrar o mal da vaca louca são barreiras muito boas e muito eficazes na maior parte das estratégias que vêm a ser adotadas pela humanidade. Mas ainda assim é uma doença infecto-contagiosa, né? Que tem potencial de infectar muitas pessoas. E está essencialmente, né, relacionada com esse neurópilo que nós encontramos no sistema nervoso. Bem, saindo, né, do neurópilo, agora a gente chega nas barreiras encefálicas, né? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês para as barreiras encefálicas é que existe uma palavra-chave quando o assunto é barreira encefálica. Essa palavra-chave é proteção. As barreiras encefálicas, essencialmente, né, elas têm a função de proteger o tecido nervoso, proteger a chegada, né, aleatória de coisas no sistema nervoso. Como já está meio que subentendido, né, ao longo da disciplina, a chegada de qualquer coisa aleatória, né, no sistema nervoso central tem um potencial muito alto de dano. Então, a barreira encefálica ela acaba se constituindo como as barreiras encefálicas, né? No geral, a gente não só tem uma. Elas acabam se constituindo como uma ferramenta de grande valia para a neurofisiologia, para o funcionamento do sistema nervoso, tá? Qual é o objetivo dessas barreiras encefálicas no geral? Primeiro, elas têm o objetivo de impedir ou dificultar, né, a passagem de substâncias que venham a estar em um compartimento para outro. Então, sua principal função, quando a gente considera, né, essa proteção das barreiras encefálicas, é impedir ou dificultar a passagem de constituintes de um compartimento para outro compartimento.
No geral, a gente pode classificar essas barreiras encefálicas em barreiras que impedem a passagem de substâncias do sangue para o parênquima nervoso, ou seja, a gente tem uma barreira que vai impedir que as coisas que estejam na circulação cheguem ao tecido nervoso, né? Essa barreira é uma barreira muito importante, já que a gente administra muitas coisas, né, na corrente sanguínea, muitas coisas, muitos fármacos, inclusive, que a gente acaba administrando, né, eles chegam na circulação e essa barreira impede, por exemplo, que esses fármacos cheguem no sistema nervoso central, que é algo muito bom para a neurofisiologia, né, para garantir o funcionamento adequado do sistema nervoso. Essa é a primeira barreira do sangue para o tecido nervoso. A gente tem uma outra barreira que é do sangue para o licor. O que é esse licor, professor? Esse licor nada mais é do que o nosso famoso líquido cérebro-espinal. Esse não tem jeito não para escrever mais bonitinho, né? No geral, a gente tem uma outra barreira, né, que vai impedir que as coisas saiam do sangue e cheguem no líquido cérebro-espinal. E a gente tem uma outra barreira, né, que vai impedir que as coisas saiam do líquido cérebro-espinal e cheguem no tecido nervoso. Então, no geral, a gente tem três tipos de barreira. Uma que é do sangue para o tecido nervoso, outra que é do sangue para o líquido cérebro-espinal e outra que é do líquido cérebro-espinal para o tecido nervoso. Quais são essas barreiras, né? A gente tem a barreira hematoencefálica, a gente tem a barreira hematolicórica e a gente tem a barreira licorencefálica. A barreira hematoencefálica impede a passagem do sangue para o tecido nervoso, para o encéfalo. A gente tem a barreira hematolicórica, que impede a passagem do sangue para o líquido cérebro-espinal. E a gente tem a barreira licoencefálica, que impede a passagem do líquido cérebro-espinal para o tecido nervoso. No geral, essas barreiras elas têm diferentes forças. A barreira hematoencefálica é a mais forte que a gente tem, ou seja, é a que tem a maior capacidade, né, de impedir que as coisas passem por ela, é a mais forte. E a gente tem a barreira licorencefálica, que é a barreira mais fraquinha dentre essas, tá? E, como dá para imaginar, a barreira, né, hematolicórica é o meio do caminho. Opa, deixa eu apagar aqui. É a barreira, né, do meio do caminho, que ela é mais ou menos, né? Entre as três, ela está no meio do caminho, tá? As forças são diferentes entre essas barreiras, tanto é que a gente sabe que funciona muito bem, nem tudo sai do sangue e chega no encéfalo. E a barreira mais fraca, a licoencefálica, ela impede que as coisas saiam do líquido cérebro-espinal e cheguem no tecido encefálico. Mas essa barreira é mais fraca. Tanto é que a gente viu alguns exemplos, né, na sala de aula, que a gente pode administrar pela via intratectal, lembram dessa via? Quimioterápicos. Quando a gente não tem mais outras alternativas, né, a gente precisa continuar realizando quimioterapia em pacientes que venham a ter extinguido, né, as outras formas de administrar medicamentos, a gente utiliza aquela via intratectal, onde a gente injeta quimioterápicos direto no líquido cerebroespinal, lá na altura da lombar, onde a gente faz a punção, né? E aí, essa via, como essa barreira licoencefálica ela é um pouquinho mais fraca, esses quimioterápicos conseguem chegar no sistema nervoso central um pouquinho mais fácil, né? Já que essa barreira aqui, ela é essencialmente um pouquinho mais fraca.
Mas, no geral, todas essas substâncias têm o mesmo objetivo, que é essa proteção aqui que a gente estava falando no começo desse slide. E essa proteção é contra quê, professor? Essa proteção é contra substâncias tóxicas, né? Algumas toxinas que venham a rodar na circulação. A gente evita que elas cheguem no sistema nervoso central para não causar dano. Vamos pegar um exemplo de quando uma abelha ferroa vocês. Quando a abelha faz isso, ela, né, acaba chegando algumas toxinas no nosso corpo e algumas dessas toxinas podem atingir a circulação. Mas, mesmo atingindo a circulação, a gente vai ter a ação dessas barreiras para impedir que essas toxinas que estejam lá na abelha, sei lá, por exemplo, cheguem no sistema nervoso central. Porque, parem para pensar um pouquinho, já pensou no potencial de dano que uma toxina como essa teria no sistema nervoso central? É altíssimo, né? Então essas barreiras são fundamentais para a neurofisiologia. Elas também funcionam para impedir, né, a chegada de micro-organismos no sistema nervoso central, porque usualmente uma boa parte, né, não todas, mas uma boa parte dos micro-organismos são patogênicos e eles, obviamente, iriam causar patologias no sistema nervoso central. Então, é importante barrar esses micro-organismos. Nós somos expostos a eles o tempo todo, mas normalmente eles não chegam no sistema nervoso central. Pega o exemplo desse coronavírus que a gente está falando tanto, né, ultimamente, e que é o motivo, inclusive, da gente estar tendo a aula dessa forma. O coronavírus não chega no sistema nervoso central. Pelo menos, até o presente momento, a gente não tem evidências de que esse coronavírus ultrapasse essas barreiras encefálicas, tá? Em geral, a gente pode ser que isso esteja acontecendo, mas como tudo é tão novo, né, sobre o coronavírus, o seu processo de infecção, no geral, não é para ele chegar no sistema nervoso central, tá? E a gente também barra as citocinas inflamatórias. Uma série de proteínas, como essas citocinas, elas também são barradas para que elas não cheguem. Citocinas inflamatórias. A gente também barra elas, tá? Inflamatórias. Para que elas não cheguem no sistema nervoso central. Porque, vamos voltar ao potencial de dano. Já pensou se citocinas que causam inflamação chegam no sistema nervoso? Pegue o. Pronto, vamos voltar ao exemplo da abelha que eu estava falando agora há pouco. Já pensou se uma abelha vem lá, ferrou a gente e o local onde ela ferrou não inflama, a gente não tem aquele edema? Já pensou se essa inflamação acontece no sistema nervoso? O dano altíssimo, né? Então a gente também barra proteínas, como por exemplo as citocinas inflamatórias, para que não ocorra essa inflamação no sistema nervoso, tá? Então essas barreiras elas são, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista neurofisiológico, são muito importantes, tá bom? Então vamos estudar cada uma dessas barreiras separadamente e com calma, tá? Primeira dessas barreiras é a barreira hematoencefálica. A barreira, né, hematoencefálica é aquela barreira que impede a passagem do sangue para o tecido nervoso. Ok? Vou fazer a primeira observação sobre essa barreira hematoencefálica. Embora a gente chame essa barreira de hematoencefálica, esse termo hematoencefálico não é tão correto. Todos os livros, no geral, que vocês pegarem para estudar, vão trazer essa mesma coisa. Barreira hematoencefálica, que é a mais importante, que é a que tem mais força. Só que quando a gente diz hematoencefálica, a gente passa, né, meio que a ideia de que essa barreira
ela só existe do sangue para o encéfalo. E não é a verdade. Essa barreira, ela também existe do sangue para a medula óssea, tá? Então, o que é que eu peço a vocês para que fique na cabeça de vocês? É que, mesmo a gente falando hematoencefálica, que é o termo que todo mundo utiliza, né? Esse termo é em português assim, se a gente for para o inglês, ele é blood-brain, né? Então, barreira do sangue para o cérebro. Só que não é um termo não traduz, né, tanto a realidade, já que a gente também tem essa mesma barreira protegendo a medula, tá bom? Então, fiquem com isso na cabeça de vocês, certo? E a primeira evidência que a gente teve da existência, né, dessa barreira hematoencefálica foi através de um experimento muito legal que foi feito por Paul Ehrlich, mais ou menos, né, nos anos de 1800, 1860, 70, mais ou menos por aí. Ele fez um experimento muito legal. Ele injetou um corante, Evans Blue, o nome do corante, que é essencialmente azul, né? Ele pegou esse corante e injetou na circulação. E ele conseguiu ver que o corante ele chegava em todos os órgãos, em todos os tecidos, em todos os compartimentos do corpo, com exceção de dois, que eram o encéfalo e a medula. Ele não chegava, de um modo geral, o corante que ele administrou, no sistema nervoso central. Então, essa primeira evidência que a gente teve lá por volta de 1850, meio que dizia que tinha alguma coisa que impedia que as coisas que estivessem na circulação chegassem assim, desordenado, no sistema nervoso central. Foi a primeira evidência científica de que existia uma barreira, né? E aí, a partir dessa primeira evidência, né, que foi fornecida lá por volta de 1850, mais ou menos, não sei o ano correto, tá? A gente tentou procurar a localização anatômica dessa barreira hematoencefálica, como por exemplo os plexos corioides ou coroídeos que a gente tem. A gente foi procurar onde era essa barreira, qual era o local que impedia que tudo que está no sangue passasse para o tecido encefálico, para o tecido do sistema nervoso. E a gente não encontrou. Não tinha uma localização anatômica, não tinha um lugar lá, sabe, que a gente encontrava essa barreira, como nos plexos que estão lá, nos ventrículos. Não tinha isso. À medida que houve o aprimoramento, né, de técnicas, a gente descobriu o quê? Sabe onde é que está essa barreira, né? Sabe onde é que está essa barreira hematoencefálica? Essa barreira hematoencefálica, ela é localizada nos capilares. Ou seja, lembram da aula que a gente teve de vascularização do sistema nervoso? A barreira hematoencefálica está justamente nos capilares envolvidos na vascularização que nós estudamos. Então, os capilares que formam o encéfalo no sistema nervoso central, eles são essa famosa, né, barreira hematoencefálica. Qual é a característica desses capilares? Ou seja, o que é que eles têm de diferente para que eles sejam, né, se constituam como a barreira hematoencefálica? Os capilares que formam, né, essa barreira hematoencefálica, eles são capilares contínuos, com uma boa presença de junções oclusivas. Essas junções oclusivas, elas impedem a passagem das coisas, né? Então, eles são capilares contínuos, né, com uma boa observação para as junções oclusivas entre essas células que elas são bem fechadas. E esses capilares não
são fenestrados. Lembram o que é isso que a gente viu no começo da aula de hoje? Os capilares que formam essas barreiras encefálicas, eles não têm aqueles poros que nós encontramos, por exemplo, nos plexos coroídeos. Esses poros, eles simplesmente não existem. É fácil, né, imaginar por quê. Essas fenestrações têm o objetivo de facilitar que as coisas saiam do sangue para outros compartimentos. Se a ideia a ideia por trás disso tudo é ter uma barreira, logo não faz, né, o menor sentido a gente ter fenestrações. Não faz o menor sentido a gente ter esses buraquinhos, tá bom? Então, como é que isso está organizado, né? Como é que isso está organizado anatomicamente? Aqui a gente tem o vaso sanguíneo, tá? Aqui a gente tem o sangue passando o tempo todo. Sangue. O sangue que chega no sistema nervoso, né? Aqui em azul, isso aqui em azul é a célula endotelial. O que é essa célula endotelial, professor? É a célula do vaso sanguíneo, tá? Então, em azul, nós temos, né, a célula do vaso sanguíneo. Isso aqui, né? Então, o sangue está passando aqui o tempo todo, né? E observem que essa célula azul, ela não tem nenhum buraquinho. Como ela não tem nenhum buraquinho, nada passa. Mas existe, né, o que nós chamamos de junção oclusiva, que é o local onde uma borda encontra a outra borda. E tem um espacinho, né? Esse espacinho é o que permite, por exemplo, que algo venha, né? Se por acaso algo venha a sair, se algo venha a sair, ela vai encontrar uma outra barreira de proteção, que é o pericítio, que é uma célula que está na periferia do vaso sanguíneo, que auxilia muito, né, a ação dessa barreira hematoencefálica, né, que impede que as coisas saiam do sangue assim, aleatoriamente. Então, a gente já tem a conformação da própria célula, que é contínua e não fenestrada, não tem poros. A gente tem a junção oclusiva, que seria uma região que permitiria, né, que alguma coisa passasse, no geral, mas associada a essa junção oclusiva, a gente tem o pericítio, que aqui está marcadinho em verde, que tem a coloração vermelha, estou marcando de outra cor, estou marcando de amarelo. Então, isso já funciona muito bem para barrar que as coisas saiam do sangue. Associado a isso, né, associado a essa estrutura, a gente tem uma forte presença de astrócitos, que são todas essas estruturas que estão aparecendo para vocês em roxo. Tudo isso aqui é astrócito, tá? Lembram que quando a gente estudou esse tipo de célula, que eu falei para vocês que os astrócitos possuem vários pés vasculares? Lembra quando eu toquei nesse assunto? Esses pés vasculares são justamente o quê? Prolongamentos dos astrócitos que vêm para cá. E meio que faz uma proteção extra a essa barreira hematoencefálica. Faz uma proteção ainda maior a essa barreira, né? O que se fala, no geral, sobre os astrócitos é que os astrócitos eles não participam, tá, da barreira hematoencefálica. Tanto é que se a gente remover os astrócitos, se existir uma situação na qual experimental, né, em laboratório, que se remova os astrócitos, a barreira hematoencefálica continua intacta, ela continua funcionando. Só que isso não dura muito tempo, tá? Se a gente passar muito tempo sem os astrócitos, aí sem esses pés vasculares dos astrócitos, aí a gente começa a perder função, né? A barreira hematoencefálica começa a funcionar a menos.
Então é meio que como se fosse assim, que os astrócitos eles ajudam a manter a barreira, né? Eles ajudam na manutenção da barreira, tá bom? Mas a barreira não depende exclusivamente deles. Depende mais dos capilares que são contínuos, né? Depende também da disposição dessas junções oclusivas, desses capilares, e que esses capilares sejam não fenestrados, ou seja, não apresentem, no geral, buraquinhos, tá? Existem algumas coisas que podem romper essa barreira, mesmo ela sendo tão boa, né? Tão poderosa, assim, funcionar tão bem. Traumas mecânicos dispensa, né, a apresentação. Se o paciente vier a ter um trauma mecânico, isso pode romper com facilidade a barreira hematoencefálica. Pode romper um vaso. Imagine romper um capilar e ainda romper uma barreira hematoencefálica, né? Processos inflamatórios, no geral, podem, né, também atrapalhar o funcionamento da barreira e processos tumorais, além de algumas patologias, né? Algumas patologias também podem inflamar essa estrutura aí e acabar atrapalhando o funcionamento da barreira hematoencefálica. E, né, existem aquelas substâncias que conseguem passar com muita facilidade pela barreira hematoencefálica. São elas: água. A água passa, tá? Muito fácil. Mesmo toda essa estrutura sendo muito bem montada, né? A água passa pela barreira hematoencefálica. Isso é bom, né? A gente precisa de água em todas as partes do nosso corpo. Oxigênio também passa, né, com muita facilidade. A gente precisa de oxigênio para manter o funcionamento adequado do sistema nervoso central. Acho que a gente já falou sobre isso, né? Se não tiver oxigênio, a gente tem isquemia, o tecido morre. E, no geral, moléculas que são lipossolúveis, ou seja, moléculas que são solúveis em lipídios, podem passar com facilidade também essa barreira. Professor, quais são os exemplos de moléculas lipossolúveis? A gente tem um exemplo que está na nossa rotina diária, acho que não de todo mundo, mas na maior parte das pessoas, né? Café. Café é uma molécula lipossolúvel que passa com facilidade, né, essa barreira hematoencefálica. A gente tem o álcool também, tá, gente? O álcool. Eita. O álcool também é lipossolúvel, consequentemente, ele também consegue ultrapassar essa barreira com facilidade. Tanto é que né? A gente sabe muito bem que café tem ação no sistema nervoso central, álcool também. Inclusive, nós já falamos sobre isso quando a gente meio viu o cerebelo, né? A gente viu aquela condição de ataxia que pode estar relacionada ao uso de álcool. Então, café e álcool, mesmo essa barreira hematoencefálica sendo tão boa, né, tão bem organizada do ponto de vista morfológico, café e álcool, por serem moléculas lipossolúveis, elas ultrapassam. Por isso que a gente tem um dos efeitos do álcool, né? Tanto o efeito do álcool quanto o efeito do café no sistema nervoso central, porque eles conseguem ultrapassar a barreira, né? Se eles não conseguissem ultrapassar a barreira, eles não fariam, né, nenhum efeito. A barreira hematoencefálica, ela é ligeiramente permeável, ou seja, pode ser permeável a sódio, cloro, potássio. Esses íons, né, eles podem vir a passar, caso a gente precise, né, deles. Então, eles passam. E eles também podem passar através de carreadores específicos. Professor, o que são esses carreadores específicos que podem ajudar, né, nessa passagem pela barreira hematoencefálica? Vamos pensar assim. Um exemplo que eu gosto de dar quando eu estou explicando isso, que ninguém, né, fica com dúvida, pensem vocês que vocês estão querendo ir para uma festa e
vocês não têm, né, a senha para entrar na festa. Ou seja, se vocês não têm a senha para entrar na festa, vocês foram barrados na portaria. No caso do sistema nervoso central, a portaria é a barreira hematoencefálica. Então, vocês querem ir para uma festa, só que a barreira hematoencefálica impede que vocês cheguem na festa. Só que todo mundo conhece alguém que consegue passar, né? Todo mundo conhece alguém que conhece a portaria, que conhece alguém lá dentro. Então a gente sempre conhece alguém. O que é que eu faço? Estou eu aqui na porta, né? Esperando para entrar. E aí eu vejo meu amigo, que é bem conhecido lá, né? Todo mundo conhece ele e que ele consegue passar pela portaria com facilidade. O que é que eu faço? Prontamente eu falo com meu amigo. E aí, meu amigo vai e me coloca para dentro. Existem alguns carreadores que conseguem fazer esse papel, né? De transportar algumas coisas através da barreira hematoencefálica. Esses carreadores específicos trabalham, né, ativamente e eles levam, né, muita coisa do sangue para o tecido, tanto encefálico quanto medular, para depender das nossas necessidades. Um exemplo de uma molécula que é transportada o tempo todo por carreadores é a glicose. A glicose precisa de um carreador. Como a molécula de glicose é bem grande, ela não passa, né, pela barreira hematoencefálica, mas aí existem transportadores que pegam ela do sangue e levam para o tecido. Tá? São esses carreadores específicos. E, no geral, a barreira hematoencefálica é impermeável a proteínas plasmáticas, não passam, tá? Como, por exemplo, globulina, albumina. Essas barreiras, a barreira hematoencefálica trava, elas não vão sair dos vasos sanguíneos, elas têm que ficar dentro do vaso, tá? Então, não existe forma para que elas passem, né, essas proteínas. Agora, claro, que a gente volta daqui para o ponto inicial. Existem algumas condições em que essas coisas que não deveriam passar podem vir a passar, tá? Saindo disso, né, eu tenho uma animaçãozinha que eu trouxe para mostrar para vocês como essa barreira hematoencefálica funciona. No geral, To keep out né, foreign invaders, the brain relies on a membrane that lines the brain's blood vessels, known as the blood-brain barrier. All blood vessels are lined with no geral, a endothelial gente tem os cells. vasos There are normais, gaps to let né, molecules eles out têm of the vários blood vessel and buraquinhos, into other tissues. isso é uma condição But the normal. endothelial cells that line the brain's Só blood que vessels are na really close barreira together. That means hematoencefálica, only certain esses molecules can capilares slip eles through são and mais get out próximos, into the brain ou tissue. seja, não Some tem molecules, like tantas water and junções oxygen, oclusivas, cross the blood vessel's mas wall and get a into the água brain. So can passa some com fat-soluble facilidade, substances o like caffeine oxigênio and passa com alcohol. facilidade, café, Other molecules the álcool, brain needs, eles like conseguem glucose, can hitch a ride into the brain tissue with the help of No certain caso da proteins. glicose, que é grande, But by ela and precisa large, de the um blood-brain carreador barrier doesn't para let que ela most drugs passe. through, which presents a big problem in Medicamentos, medicine. no That's geral, made it eles tricky não to find treatments conseguem that work well for ultrapassar essa neurological barreira, conditions né? like Os Alzheimer's, outros, stroke, and brain que a cancer. barreira sabe que aquele componente é um componente estranho e não permite a passagem de medicamentos. Não são todos os medicamentos que atuam no sistema nervoso central. O que é que se busca hoje em farmacologia? Melhorar o desenvolvimento de fármacos que sejam lipossolúveis, para que, assim como o café e o álcool, esses fármacos eles consigam atravessar a barreira hematoencefálica e chegar onde a gente venha a precisar, tá bem? Depois, a barreira hematoencefálica, lembrando para vocês que hematoencefálica, né, não é um termo tão bonzinho, né? A gente tem a barreira hematolicórica. A barreira hematolicórica, meio que a gente falou já sobre ela hoje, né? Lá no comecinho da aula. Que é a barreira que nós encontramos nos plexos coroídeos. Então,
Essa barreira meio que a gente já entendeu como que ela funciona, né? A gente tem aqui o sangue passando, né, o tempo todo, pelo capilar sanguíneo. As células desses capilares são fenestradas. Estão vendo aqui os buraquinhos? Essas fenestrações auxiliam, né, facilitam a saída, né, de substâncias da corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, a substância está lá, ela sai pelas fenestrações ou pelas junções celulares, né, que não são oclusivas, e ele chega no espaço, né, no tecido conjuntivo associado. Do tecido conjuntivo, ela passa, né, para a célula endotelial. Estão vendo aqui, ó, as junções das células endoteliais. Não é tudo que passa, por causa das junções oclusivas entre elas. Essas barreiras são muito eficazes. Tudo que vier a passar não vem por aqui, tem que passar por aqui. Aqui, a célula ependimária faz aquele filtrozinho, né? Determina o que é que passa e o que é que não passa. Passou para dentro da célula ependimária, vai ser jogado nesse espaço. Esse espaço é qual? Líquido cérebro espinhal. Então, a barreira hematolicórica, ela está essencialmente ligada, né, àqueles plexos corióideos, que a gente já estudou hoje no começo da aula, já estudou em várias outras aulas, né? E por fim, a gente tem a barreira licoencefálica. A barreira licoencefálica, ela vai impedir que substâncias estranhas que por acaso estejam no líquido cerebroespinal cheguem no tecido cerebral. Como eu havia falado para vocês no começo da aula, essa barreira licoencefálica é a barreira mais fraca. Então, não é tão eficaz tentar impedir que as coisas que estejam no líquido cerebroespinal cheguem no tecido encefálico, tá? Essa barreira é a barreira mais fraquinha que a gente tem em comparação com a barreira hematoencefálica e com a barreira hematolicórica. Isso funciona assim mais ou menos porque a gente pensa que não é para ter nada no líquido cerebroespinal, né? Então a gente não se preocupa muito com o que chega no líquido no que está no líquido cerebroespinal que volta. A gente tenta fazer com que as coisas não cheguem no líquido cerebroespinal, tá bem? Ó, no geral, a primeira parte da aula é essa, e agora, depois eu vou postar outro vídeo com os receptores sensoriais, tá bem? Então, gravem essa parte, né? E a segunda parte da aula são receptores sensoriais, que eu vou gravar agora. Assim que vocês verem esse vídeo, vocês já podem passar. Dão um intervalo, né? Vão comer alguma coisa e voltam para a segunda parte, tá?